E aí, galera, vamos nessa? Vamos finalizar a nossa segunda parte da aula. Então, olha só. Agora a gente vai ver o consumo de energia elétrica, ok? Gente, essa parte aqui ela é muito importante, tá? Tanto pensando no Enem, quanto pensando no nosso próprio dia a dia. O consumo de energia elétrica vai interferir diretamente no bolso da gente, certo? No bolso de quem paga as faturas da conta de energia elétrica todo mês. E também vai interferir no meio ambiente. Tá? Quanto mais energia elétrica nós consumimos, mais energia elétrica é gerada. Toda vez que se gera energia elétrica, se traz algum impacto ambiental, tá certo? Mesmo hoje em dia nós temos aí as consideradas energia limpa, né? Energias limpas e energias renováveis. Mesmo as energias limpas e aquelas energias renováveis, elas também trazem impacto para o ambiente. A gente vai ver esse tema em mais detalhes nas aulas à frente, tá certo? Então vamos aqui. Consumo de energia elétrica. Então olha só, o consumo de um aparelho elétrico é calculado com base na potência e no tempo que o aparelho permanece ligado, tá certo? Então essa parte é muito importante, tá? Veja, nós vimos até o momento 4 grandezas elétricas da eletrodinâmica: tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e hoje nós estudamos potência elétrica, tá certo? Aí o que acontece? Dessas 4 grandezas da eletrodinâmica que nós estudamos, apenas a potência vai interferir no consumo de energia elétrica. Isso é muito importante, ok? Então coloca na testa da pessoa que vocês mais amam para nunca mais esquecer. O consumo de energia elétrica depende apenas da potência elétrica, quando a gente fala nas grandezas elétricas, tá certo? Temos aqui o tempo, mas o tempo não é uma grandeza elétrica, ok? Então toma cuidado com isso. Entre as grandezas elétricas, o consumo de energia depende apenas da potência, beleza? Então olha só, como é que a gente calcula, né, esse consumo de energia? Para calcular o consumo de energia elétrica, usamos a seguinte expressão matemática. O E representa, nesse caso, energia elétrica. Tá? O E maiúsculo vai representar a energia elétrica. Vai ser igual a potência, né, o P, que representa a potência, vezes o tempo que o aparelho elétrico fica ligado. Tá? Então, com essa expressão matemática, nós conseguimos calcular o consumo, a quantidade de energia elétrica que está sendo utilizada por um determinado aparelho elétrico. Ok? Qual que é a unidade de medida que a gente vai usar para o consumo de energia elétrica? Olha só, quando a gente fala em energia, qualquer tipo de energia, a unidade de medida é o Joule, certo? A gente viu isso aí em anos anteriores. Então, qualquer tipo de energia, a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o Joule, ok? Mas, quando se fala em energia elétrica, é comum utilizarmos outra unidade de medida, que seria o quilowatt-hora, tá? Então, quando se fala em energia elétrica, é comum utilizar como unidade de medida o quilowatt-hora, representado pelo símbolo kWh. O K de quilo, o W de watt e o H de hora. Ok? Tranquilo? Vamos fazer um exemplozinho para aplicar aquela expressão matemática e calcularmos aí o consumo de um aparelho elétrico, tá? Então, olha só. No exemplo, temos o seguinte. Uma residência com 4 pessoas. Então, temos uma casa, uma residência com 4 pessoas. Um chuveiro elétrico de 4.500 watts fica ligado 2 horas por dia, certo? Então, nós temos uma residência com 4 pessoas. Nessa residência, um chuveiro elétrico fica ligado 2 horas por dia, certo? E a potência desse chuveiro é 4.500 watts. Sendo 60 centavos o valor pago por 1 kWh de energia elétrica, qual o custo mensal, 30 dias, do chuveiro elétrico, ok? Então a questão ela está pedindo o valor que eu vou pagar, tá? O custo mensal, o valor que será pago ao final de um mês de 30 dias pela utilização do chuveiro elétrico, tá? Nesse caso, uma residência com 4 pessoas, cada pessoa, uma residência com 4 pessoas, o chuveiro ficaria ligado 2 horas, né, durante o dia, tá certo? 4 pessoas, cada pessoa tomando aí 2 banhos de 15 minutos, tá? Daria 2 horas por dia esse chuveiro elétrico ligado, ok?
Então, para a gente calcular esse custo, vamos dividir em passos. O primeiro passo é calcular a energia elétrica consumida, certo? Então, o primeiro passo aqui é a gente calcular a energia elétrica consumida. E para isso a gente vai usar a expressão matemática que a gente viu no slide anterior, né? O consumo de energia é dado por essa expressão matemática. E de energia igual P de potência vezes o tempo, ok? A questão nos deu a potência, 4.500 watts, e nos deu o tempo, 2 horas por dia, né? O chuveiro fica ligado. Só que aqui temos um detalhe importante. A questão está pedindo o custo mensal, tá? Durante 30 dias. Então eu preciso ter o tempo que o chuveiro fica ligado durante esses 30 dias, tá certo? Então o que é que a gente vai fazer? O tempo mensal, tá? O tempo que o chuveiro fica ligado durante os 30 dias vai ser o seguinte, vamos pegar aqui 2 horas por dia e eu vou multiplicar por 30, né, que é a quantidade de dias que a gente tem durante o mês. Então, 2 vezes 30, 60 horas, certo? Então, durante o mês inteiro, nós vamos ter que o chuveiro fica ligado 60 horas, ok? Com esse dado, a gente pode jogar as informações na fórmula e calcular o consumo de energia elétrica durante o mês. Então, a potência 4.500 vezes o tempo 60 horas. Né? Potência de 4.500 watts vezes o tempo 60 horas. Fazendo a multiplicação, vamos encontrar que a energia consumida pelo chuveiro vai ser 270.000 watt-hora. Por que watt-hora? O watt da potência e hora do tempo. Ok? Então, nesse caso, para o chuveiro elétrico, nós encontramos uma energia consumida, uma energia elétrica consumida durante o mês de 30 dias, igual a 270.000 watt-hora, ok? Porém, temos um detalhe. No slide anterior, vimos que a unidade de medida, comumente, né, a unidade de medida mais utilizada para a energia elétrica é o quilowatt-hora, certo? Não o watt-hora. Então, eu preciso transformar de watt-hora para quilowatt-hora. Como é que a gente faz isso? Só dividir o valor por 1000, ok? Então, vamos dividir por 1000 para transformar de watt-hora para quilowatt-hora. Então, dividindo 270.000 por 1000, vamos encontrar 270 kWh, ok? Então, transformei de watt-hora para quilowatt-hora, certo? Então, o que é que acontece? Encontramos aqui que o consumo de energia do chuveiro elétrico durante o mês inteiro é de 270 kWh, ok? Galera, existe outra maneira de vocês fazerem essa conversão, fica a critério de vocês. Podemos fazer dessa forma, dividir no final da conta, né, transformar de watt-hora para quilowatt-hora no final, quando termina tudo, dividindo por 1000, ou você pode, no início, transformar a potência que é dada em watts para kilowatts. Basta também dividir por 1000, certo? Então, se você dividir aqui 4.500 por 1000, vai dar 4,5 kW, certo? E aí você pode jogar na fórmula e já vai dar a resposta de 270, tá certo? Então fica a critério de vocês. Se faz a divisão por 1000 no início, nesse caso transformando apenas a potência, ou se faz a divisão por 1000 no final, transformando aí a energia, né, que é dada em watt-hora para quilowatt-hora, ok? Beleza, então retomamos aqui, vamos finalizar a questão, tá? Uma vez calculada o consumo de energia, a gente vai para o último passo, segundo e último passo, calcular o custo mensal, ok? Então, como é que eu faço esse cálculo do custo mensal? A questão deu para a gente o valor do quilowatt-hora, certo? A questão, ela fala aqui, ó, sendo 60 centavos o valor pago por 1 kWh, tá? Ou seja, 1 kWh custa 60 centavos. Essa informação vocês vão encontrar na fatura da conta de energia elétrica que a Cosern envia para a nossa residência mensalmente, tá? Então dá uma olhada lá que vocês vão encontrar esse valor. Aqui no nosso estado, Rio Grande do Norte, vai ser cerca de 65 centavos o valor do quilowatt-hora, ok? Então vamos lá finalizar.
kWh custa 60 centavos. Então, tudo que a gente tem que fazer é pegar o valor do consumo de energia, a quantidade de kWh durante o mês, que foi 270 kWh, e multiplicar por 60, por 0,60, certo? Então, o custo mensal vai ser 270 vezes 0,60, tá? O equivalente a 60 centavos. 270 vezes 0,60 vai dar 162, ok? O que significa que o nosso custo mensal é de 162 reais. Beleza, galera? Então, dessa maneira, a gente calcula o custo, tá, de um aparelho elétrico, o custo mensal em dinheiro de um aparelho elétrico e o consumo de energia elétrica do mesmo. Beleza? Continuando. Então, olha só. Economizando energia elétrica. Vou dar algumas dicas para vocês de como a gente pode estar economizando energia elétrica. Lembre, muito importante essa questão da economia de energia elétrica. Não apenas para o bolso da gente, né, para a economia de dinheiro, mas também pensando no meio ambiente, certo? Quanto mais energia a gente consome, mais a gente degrada o meio ambiente, mais a gente danifica o meio ambiente, beleza? Então, olha só. Para economizar energia elétrica, a gente começa pelo momento da compra do aparelho elétrico, certo? Então, quando a gente vai comprar um aparelho elétrico, existem algumas dicas para a gente já começar a economizar a partir daí. Primeira coisa que precisa ser observado é a potência do aparelho, certo? É importante você procurar uma potência elétrica para o aparelho que se adeque à sua necessidade. Por exemplo, a pessoa vai comprar um aparelho de som, certo? Aí a pessoa compra um aparelho de som, aí a pessoa, por exemplo, mora em um apartamento, né? Ou essa pessoa não costuma ouvir som com um volume muito alto, com um nível muito alto. Então não tem necessidade de você comprar um aparelho de som que tem uma potência elevada. Por quê? Vimos anteriormente que quanto maior a potência do aparelho de som, maior será o nível sonoro que ele vai produzir, maior será o volume que ele pode atingir. Mas se você não costuma ouvir música, né, ouvir som em volumes muito altos, você não precisa de um aparelho de som com potência elevada, certo? Isso vale para todos os outros equipamentos elétricos, tá? Procurar uma potência que se adeque à sua necessidade, de preferência aparelhos com potência baixa, certo? Quanto menor a potência, menor o consumo de energia elétrica, tá? O outro exemplo, vai comprar um chuveiro elétrico. Tem pessoas que não gostam daquela água muito quente, né? Como o pessoal costuma falar, que sai queimando o couro. Então, se você não gosta de uma água muito quente, pega um aparelho, um chuveiro elétrico com a potência baixa, que a água vai sair ali morna, na temperatura mais agradável para você. Ok? Então, primeira dica, comprar aparelhos com a potência baixa. Outra dica, equipamentos com selo Procel. Tá? O que seria o selo Procel? Temos aqui a imagem do selo Procel. Procel é a sigla, né, para Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, tá certo? Então esse selinho, ele indica o aparelho, o equipamento elétrico que teria um menor consumo de energia elétrica, tá? Então você tem lá dois modelos, dois aparelhos elétricos, mesmo modelo, mesmas características, um deles tem o selo Procel e o outro não tem. Se ele tem o selo Procel, significa que foi feito vários testes nele e verificou que ele tem um baixo consumo de energia elétrica, se comparado a outros aparelhos. Tá certo? Então a segunda dica na hora da compra é procurar aparelhos que possuam o selo Procel. Tá certo? Outro detalhe é a etiqueta de eficiência. Geralmente vem junto com o selo Procel. Aí o que acontece? Temos aqui a etiquetazinha. Nessa etiqueta, ela vai ter uma tabela, né, uma espécie de gráfico aqui, com uma classificação por letras, que vai da letra A até a letra G. A letra A representa o aparelho mais eficiente e a letra G o menos eficiente. Ok? Então, o aconselhado é que se procure aparelhos que possuam a letra A, tá? Porque se você pega o aparelho que está classificado como a letra A, significa que esse aparelho elétrico ele é o mais eficiente, então ele vai gastar menos energia, tá certo? Nesse caso aqui, o que é que pode acontecer? Às vezes, quando a gente vai fazer uma compra, a primeira coisa que a gente pensa é no gasto que você vai ter
naquele momento, naquela compra. Só que nesse caso, mais vale você pagar um pouco mais caro por um aparelho que está classificado como a letra A, do que ter uma economia naquele momento, mas todo final de mês você tem um gasto a mais porque o aparelho está consumindo muita energia elétrica, tá certo? Então, fica a dica procurar equipamentos onde estejam classificados com a letra A, tá certo? Ter o selo Procel, está classificado como letra A e ter a potência aí mais baixa possível, de acordo com a sua necessidade, ok? Continuando então, como economizar energia elétrica em relação ao uso e à manutenção dos aparelhos elétricos? Vamos começar aqui pelo celular. Eu destaquei só alguns. Vamos começar pelo celular, que a galera já usa bastante e nesse período de pandemia, quarentena, aí é que aumentou o uso mesmo. Olha só, o celular, ele é um aparelho que tem um consumo de energia elétrica bem baixo, certo? Mas isso quando a gente pensa em um celular apenas. Agora vamos pensar um pouco no Brasil inteiro. O Brasil inteiro tem cerca de 220 milhões de celulares ativos. Para vocês terem ideia, a nossa população é de 210 milhões. Então nós temos hoje no Brasil mais celulares ativos do que pessoas para usar esses celulares, tá? Ou seja, existem pessoas que têm mais de um celular, 2, 3 celulares. E essas pessoas costumam carregar o celular 1, 2, 3 vezes ao dia, ok? Então o que é que acontece? Quando a gente junta todos os celulares, aí o gasto de energia vai lá para cima, tá certo? Então tem que se tomar cuidado com isso. Por exemplo, uma dica simples para economizar energia com o uso do celular: desligar a internet quando vai dormir. Todos os aplicativos que a gente está usando no celular estão consumindo energia do celular e fazem com que a gente carregue a bateria desse celular. Então, se você vai dormir, você não vai usar a internet porque você está dormindo. Então, desliga a internet do celular quando vai dormir. Já vai dar uma ajuda, tá certo? Acho que tem um bocadinho aí se identificando com essa ideia. Outro detalhe, quando a gente vai carregar o celular, quando você tira o celular do carregador e deixa o carregador na tomada, mesmo que o carregador não esteja conectado no celular, ele está consumindo energia elétrica, tá certo? Ele vai consumir energia elétrica baixa, mas vai estar consumindo energia elétrica. Então não há necessidade dele ficar conectado na tomada, se você não está utilizando para carregar o celular, ok? Então carregou o celular, tira o carregador da tomada. Outra dica importante em relação ao celular: não carregue o celular e fique usando ele ao mesmo tempo. Tá? Então o pessoal coloca o celular na tomada para carregar e fica lá mexendo, utilizando ele ao mesmo tempo. Quando você faz isso, o que é que está acontecendo? Você está carregando o celular e descarregando ao mesmo tempo. Isso faz com que o celular leve mais tempo para ser carregado e o consumo de energia também vai ser elevado, né? Você vai aumentar aí o consumo de energia em relação ao carregamento normal. Então o ideal é você colocar o celular para carregar desligado. Desliga o celular, coloca ele para carregar. Vai aumentar a vida útil da bateria do seu celular e ainda vai economizar energia. O meio ambiente agradece, beleza? Olha só, tirar os aparelhos da tomada que estão sem uso. Por exemplo, existem alguns aparelhos elétricos, micro-ondas, DVD, aparelhos de som. Hoje em dia a gente escuta, né? A maioria das pessoas acaba ouvindo muito som com o próprio celular e deixa o aparelho de som de lado. Mas ele está lá, ligado na tomada. Então aquele LEDzinho que fica aceso, né? O relógio, o LEDzinho que fica aceso no eletrodoméstico, ele está consumindo energia, ok? Então, se o aparelho não está sendo utilizado, se está muito tempo ali, você usa apenas uma vez no dia, por exemplo, você pode tirar ele da tomada e usar, ligar, né, colocar na tomada quando você for realmente utilizar, certo? Isso já vai baixar um pouco a conta de energia da sua residência, beleza? Quando terminou a quarentena, terminou a pandemia, a gente volta ao normal, vai viajar, passa alguns dias fora, então tira os aparelhos, desliga a TV, desliga o som, o modem da internet, tira os aparelhos da tomada, tá certo? Isso também já vai estar ajudando a economizar energia, ok? E por último aqui, eu destaquei para vocês a geladeira. A geladeira é o utensílio da nossa casa que fica ligado por mais tempo. Então, é uma
dos aparelhos domésticos, né, um dos aparelhos domésticos da nossa casa, dos eletrodomésticos, que mais consomem energia elétrica, porque ele passa 24 horas ligado por dia, né, 24 horas ligado, direto. Então, o que é que a gente pode fazer para estar minimizando as perdas, né, tá diminuindo o gasto de energia elétrica com a geladeira? Evitar o abre e fecha da geladeira constantemente. Tá? Existem crianças que vão lá, abrem a porta da geladeira e ficam pensando o que é que vão pegar dentro da geladeira. E pior, o cara fica pensando que vai pegar dentro da geladeira, aí fecha e não pega nada. Então o que é que você fez? Só gastou energia elétrica, tá certo? Então evitar o abre e fecha da geladeira, tente ser o mais objetivo possível. Abrir a geladeira, pegou o que queria, fecha a geladeira, tá certo? Outra questão, não coloca a roupa para enxugar atrás da geladeira. Aquilo não foi feito para isso. Então, se você coloca a roupa para enxugar atrás da geladeira, você pode estar danificando o equipamento e também vai aumentar o consumo de energia elétrica dessa geladeira, ok? Outra parte importante é em relação à manutenção daquela borrachinha, né? A borrachinha de vedação da porta da geladeira, tá? Se essa borrachinha ela não estiver não for feita a manutenção dessa borrachinha, ela não estiver vedando bem, também vai ocorrer aí um gasto de energia elétrica desnecessário. Como é que a gente faz para ter ideia se está na hora de trocar essa borrachinha? Vou dar uma dica para vocês. Pega uma folha de papel, certo? Coloca essa folha de papel na porta e fecha a geladeira, tá? E aí você tenta tirar essa folha de papel. Se a folha saiu fácil, sem você fazer esforço nenhum, significa que está na hora de você trocar essa borracha de vedação da geladeira, ok? Agora, se você colocou a folha, tentou tirar e teve que fazer um pouco de esforço para tirar essa folha, né, ela não saiu fácil, então significa que a borracha de vedação ainda está boa, ainda está em condições de uso, beleza? Então fica aí algumas dicas para vocês economizarem energia, tá? O bolso de quem paga vai agradecer, assim como o meio ambiente também. Beleza, galera? Então a gente fica por aqui. Dúvidas, vocês já sabem, é só procurar no WhatsApp, beleza? Valeu!